Capítulo 17. Enquanto Ian se arrumava, vasculhei a memória à procura de sinais, ou ao menos de uma pista do que pudesse estar preocupando Ian daquele jeito. Exceto meu quase atropelamento, não encontrei mais nada. Por isso decidi que arrancaria dele o que quer que fosse durante o piquenique que eu havia planejado. Nem que para isso eu tivesse de não olhar para Ian e assim não me deixar seduzir por aqueles olhos indecentemente brilhantes. Eu estava na cozinha, que ainda não voltara ao normal, esperando terminar o banho. E Madalena e Gomes, com a ajuda de mais 2 empregados, tentavam colocar ordem no lugar e não me deixavam chegar perto de nada por motivos de segurança. Ninguém nunca me permitiria esquecer o episódio das rolhas. Sendo assim, Madalena se ofereceu para preparar a cesta com guloseimas para o piquenique. Mas, antes disso, ela e Gomes se puseram lado a lado, em posição de sentido. Os 2 empregados, Sebastião e Vitório, fizeram o mesmo. Os 4 ficaram me olhando em expectativa. — Que foi? Eu quis saber. — Estamos prontos para receber suas ordens, senhora Começou Madalena, mas Gomes lhe deu uma leve cotovelada. — Patroa. — Como deseja que a casa funcione de agora em diante? O mordomo ajudou. Ah, os ofícios da senhora Clark. Depois de hesitar e ponderar qual seria a melhor estratégia a seguir, soltei numa voz firme. Muito bem, eu quero que todos vocês façam tudo exatamente igual ao que sempre fizeram, sem tirar nem pôr. Até que não foi tão difícil assim. Mas, senhora Clark, Madalena interveio. Sofia, suspirei desanimada. Patroa, ela recomeçou. A senhora deve nos dizer como deseja que a casa seja administrada. O que planejou para as refeições? Se desejar, pode me passar um cardápio e eu a atenderei da melhor maneira possível. Quero que continue fazendo o que sempre fez. É tudo uma delícia, Madalena. Ela abufou. A senhora precisa especificar. Tá bom. Se eu quiser pizza toda sexta, você faz? Pizza? Ela perguntou, coçando o braço. Desconheço esse prato, mas se a senhora me disser como é preparado, nem adianta, eu não sei nada de cozinha, tá vendo? É melhor continuar seguindo o cardápio de antes. E quanto ao restante? A patroa precisa dizer alguma coisa, nos dar ordens. É a sua obrigação. Ela choramingou. Parecia importante para ela e para os outros que eu lhes delegasse alguma tarefa. Eu me sentei na parte de baixo do fogão a lenha, refletindo. Já sei, quero que passem as coisas do Ian para o meu quarto. A boca de Madalena se escancarou na mesma proporção que os olhos de Gomes. — A senhora não gostou da forma como arrumei o quarto do patrão? Madalena quase chorou. — Não. Quer dizer, sim! Sacudi a cabeça. Quer dizer, eu adorei! Madalena, o quarto ficou lindo, mas está errado. Ian me contou que é costume por aqui o casal ter quartos separados e tudo mais, mas de onde eu vim, não é assim que funciona. As coisas do meu marido e as minhas vão ficar em um único quarto, o nosso. Mas, senhora, o quarto não acomodará todas, começou Gomes, ao mesmo tempo em que Madalena soltou. Não tem cabimento o patrão dividir as gavetas com as suas necessidades femininas. Seria indecoroso. Um ultraje, completou Gomes. Vocês estão falando daquela pochete? Aquilo que parece uma bolsinha, só que de crochê com umas fitas de cetim e tipo uma cauda? Ou daquelas esponjinhas? Virgem Santíssima, murmurou Gomes chocado, o rosto adquirindo um esquisito tom roxo. Sebastião e Vitório se entreolharam e começaram a rir, tentando disfarçar a diversão com crises de tosse. Nem mais uma palavra, senhora Clark. Madalena escondeu o rosto corado no avental, enquanto Gomes fazia uma reverência apressada e empurrava os 2 empregados para fora da cozinha, gaguejando um com licença. Fiquei olhando eles desaparecerem sem entender nada. Contudo, algo me dizia que eu tinha falado alguma coisa inapropriada. Ou muitas coisas, dado o rubor que se espalhava pelo rosto e pescoço da governanta. Eu podia jurar que, se fosse possível, até os cabelos de Madalena estariam ruivos àquela altura. Eu estava pronta para lhe perguntar o que havia dito de tão errado, quando Ian entrou na cozinha com os cabelos ainda úmidos, uma camisa limpa sob o casaco. — Estou pronto, meu amor, anunciou, e então se deteve olhando para a governanta. — Aconteceu alguma coisa, senhora Madalena? — Não, patrão. A mulher deixou cair o avental e voltou a trabalhar na cesta de palha.
Ian a examinou mais atentamente, percebendo o tom escarlate da mulher, então seus olhos voaram imediatamente em minha direção. Não me pergunta. Estou tão perdida quanto você. Me defendi. Acho que eu disse alguma coisa errada, só não sei bem o quê. Ian reprimiu uma risada. A respeito de que falavam, ele quis saber. Sofia, nem mais uma palavra sobre isso em minha cozinha. Madalena chiou, batendo o pé. Aquela foi a primeira vez que ela me chamou pelo nome. Ainda sem entender o que tanto a enfurecera, me peguei pensando que deveria irritar Madalena com mais frequência. Meu olhar passou dela para Ian. Acho melhor deixar o assunto para lá. Certamente, a mulher concordou. Avisa a Elisa que não voltaremos para o almoço, pedi a ela. Não? Perguntou Ian, hesitante. Havia um pouco de tensão em seu rosto. Vamos nos ausentar por quanto tempo? A reação dele não havia sido a que eu esperava. Ian não se animou. Não correu comigo porta fora. Na verdade, tive a impressão de que ele procurava uma maneira de me convencer a esquecer o piquenique. O que estava acontecendo? O resto do dia. A gente volta antes de escurecer. Agora vamos antes que sua tia apareça e mele nosso passeio. Ele se deixou arrastar pelo piso áspero, ainda que relutante, e com o rosto branco feito cera, aceitou a cesta que Madalena lhe ofereceu. Se a tia dele der ordens descabidas, finja que não ouviu. Eu avisei a ela. Sim, senhora Clark. De mãos dadas com ele, eu o fiz correr para chegarmos logo ao estábulo, temendo que ele encontrasse uma forma educada de recusar meu convite. Storm, o cavalo que era um amigo para mim, estava selado e impaciente à nossa espera. Onde pretende me levar? Perguntou ao me acomodar na sela e dar uma olhada para o céu azul sem nuvens. Então me entregou a cesta antes de montar com aquela elegância que sempre me causava admiração. Não sei ainda. Vou deixar Storm decidir. Sofia, não tenho certeza se é uma boa... Vamos, Storm! Dei tapinhas no pescoço do cavalo, que começou a se mover. Ian passou um braço bem firme pela minha cintura e com a outra mão segurou as rédeas, apenas por hábito. Meu senso de direção nunca foi lá essas coisas, então demorei um tempo para descobrir nosso destino. Um dos meus lugares preferidos na fazenda, mas que devido à loucura dos preparativos para o casamento, visitamos poucas vezes. O riacho. Ian hesitou quando chegamos, olhando ao redor como se esperasse que um tiranossauro saísse de trás das moitas, gritando "bu". Meu amor, creio que estamos longe demais. Não prefere fazer o piquenique em casa? Sugeriu, esperançoso. Um piquenique no meio da sala com a sua tia reclamando de qualquer coisa? Não, obrigada. Poderíamos fazer no escritório ou talvez em seu quarto. Estreitei os olhos. Ele se corrigiu, clareando a garganta. No nosso quarto. Segurei a cesta com as duas mãos, estudando sua expressão. Por que é que você não quer ficar sozinho comigo, Ian? Meu Deus, Sofia! Como pode pensar um absurdo desses? Ele esfregou a testa. É tudo que eu quero? Apenas temo que chova e você acabe se resfriando outra vez. Ah, agora aquela olhada que ele tinha dado para o céu um pouco antes fazia certo sentido. Eu pegara um baita resfriado em meu primeiro baile, depois de passar boa parte da noite debaixo de chuva, e ia quase enlouquecer de preocupação. É só isso, então? Ele não estava escondendo nada. Estava apenas preocupado com a minha saúde. O alívio varreu meu corpo. Claro que sim. Ele tomou a cesta das minhas mãos enquanto me beijava, criando aquela bruma de confusão em minha cabeça. Adoro sua companhia e não tenho a intenção de dividi-la com ninguém. Apenas me preocupo com sua saúde. Se o que deseja é estar aqui, então vamos ao piquenique, mas há o menor sinal de nuvens. Ok. Interrompi, erguendo as mãos e rindo. A gente volta para casa voando. No mesmo instante, emendou ele muito sério. Mas você sabe que está exagerando, não sabe? Não vejo como me preocupar com a sua saúde possa ser um exagero. Na verdade, creio que eu me preocupo mais com isso do que você mesma. Ele estendeu a toalha no chão perto da margem e acomodou a cesta numa das pontas, para que o tecido não fosse levado pelo vento. Estávamos em maio, a temperatura já havia caído, e eu sabia bem como aquela água podia congelar os ossos, mas mesmo assim, estava empolgada com a ideia de mergulhar nela com Ian ao meu lado. De preferência sem tanta roupa. Para nossa segurança, é claro. Não que eu estivesse doida para vê-lo sem tanto tecido, nem nada disso.
Mas em vez de começar a festa, por assim dizer, Ian me fez sentar sobre a toalha e me serviu um pouco de vinho. Depois investigou o conteúdo da cesta, retirou uma tábua, uma faca pequena, desembrulhou o queijo redondo de uma toalhinha branca e se pôs a picar quadradinhos perfeitos. Storm pastava ali perto. Isso é o mais próximo do paraíso que consigo imaginar. Falei, erguendo o rosto para o céu e deixando o sol aquecer a minha pele. Eu discordo, e acho que você já sabe disso. Ele estendeu a mão para colocar um pedacinho de queijo em minha boca. Era delicioso. Você entendeu o que eu quis dizer? Apenas você e eu, sem ninguém se metendo na nossa vida ou batendo na porta do nosso quarto no meio da noite. Ele se deteve e soltou um longo suspiro. Sophie, eu realmente lamento pelo comportamento de minha tia. Quando Elisa enviou o convite, jamais imaginei que ela pudesse aceitar. Ela e Thomas moram muito longe, e tia Cassandra vive reclamando de dores nas juntas. Deduzi que a viagem seria demais para ela, mas infelizmente me enganei. Ela foi casada com o irmão do seu pai? Ele fez que sim. Thomas, assim como o filho, era o irmão mais velho do meu pai. E a Cassandra sempre foi assim tão insuportável? Desde que consigo me lembrar. Ele cravou a faca na tábua. Meu pai gostava muito de visitar o irmão. Obviamente, desde que tia Cassandra não estivesse por perto. Eu ri. Então seu pai era um homem de muito bom senso. Era assim. E atirou um quadradinho de queijo na boca. E bastante paciente também. Quando tia Cassandra resolveu passar uma temporada conosco, logo depois de ficar viúva, meu pai quase enlouqueceu. Esteve em via de chamar o cocheiro e colocar tia Cassandra dentro da carruagem à força, mas minha mãe conseguiu dissuadi-lo e, por fim, ele sentiu pena da cunhada e suportou todos os seus desmandos por quase 5 meses. Só espero que desta vez ela não pretenda ficar tanto tempo, beberiquei o vinho. Quantos anos você tinha na época? 11. Thomas é 1 ano mais velho. Deixamos a criadagem em pânico. Um brilho travesso iluminou seus olhos. E eu aqui pensando que você já tinha nascido um cavalheiro. Sacudi a cabeça. Nos últimos tempos, descobri que você foi uma criança terrível, propensa a se machucar e que chutava o balde na balada. Sua testa vincou. Perdão? Bebia demais em festas e bailes, expliquei. Não foram tantas vezes assim. Apenas alguns deslizes. O Sr. Gomes foi de muita ajuda nessa época. E a senhora Madalena quase arrancou seu couro? Arrisquei. Algo assim. Ele riu. E pelo olhar dela pouco antes de sairmos, estava prestes a arrancar o seu também. Fiz uma careta repousando sobre os cotovelos. Eu sei. Ela até me chamou de Sofia. Só não sei bem o que fiz de errado. Pedi para ela e o seu Gomes levarem suas coisas para o nosso quarto. E aí eles surtaram. Ian inclinou a cabeça. Entendo que não é o costume, mas me parece uma reação exagerada. Eu também achei. Eu perguntei também sobre uma bolsa esquisita e umas esponjinhas que encontrei numa gaveta da cômoda. Ian engasgou, quase cuspindo vinho. Você perguntou o quê? E aparentemente eu não devia. Ian começou a gargalhar, e por mais que eu adorasse vê-lo daquele jeito relaxado e feliz, meu rosto esquentou. Eu amava ouvir a risada dele, me aquecia por dentro e por fora, mas naquele momento não foi assim. Eu me senti envergonhada, sem graça e fora de lugar. Imagino o quanto o Sr. Gomes... Meu Deus, Sofia! Exclamou ele entre risos. Minhas bochechas arderam ainda mais e desviei o olhar para meus sapatos baixos, inacreditavelmente desconfortáveis. É muito chato alguém ficar rindo à sua custa quando você não tem ideia do que fez de errado. Eu me sentei, abraçando os joelhos. Ian parou de rir no mesmo instante. Perdoe-me, meu amor, lamento muito. Ele alcançou a minha mão e beijou o dorso. Não tive a intenção de zombar de você, de maneira alguma. Apenas achei a situação engraçada. Gostaria de ter visto a cara de meu mordomo quando abordou tal assunto. Qual assunto? As esponjas femininas, ele falou sem jeito. Que servem para? Instiguei. Bem, são usadas para... Clareando a garganta, ele desviou o olhar para sua taça. No caso de... Quando um casal não deseja ter filhos imediatamente, a mulher faz uso das esponjas. Jura? De que jeito? Foi a vez dele de corar. Corar muito. Pelo que ouvi dizer, começou muito embaraçado. Embebendo a esponja em vinagre.
Tipo uma simpatia ou coisa assim? Coloca as esponjas no vinagre e a mulher não engravida? Ian coçou a cabeça olhando para os lados, parecendo louco para mudar de assunto. Bem, não exatamente. Para ter eficácia, a esponja deve, veja bem, é necessário que exista uma barreira para que as sementes não criem raízes e a esponja serve para isso. Meus olhos ficaram do tamanho de um pires enquanto eu me lembrava das esponjas com mais detalhes. O cordão amarrado ao centro, longo e duplo, parecido com... Ah, meu Deus! Você quer dizer que devo colocar aquilo encharcado de vinagre dentro de mim? Ah, não. Não mesmo. De jeito nenhum. Havia um limite para tudo e aquele era o meu. É o que as damas utilizam quando não querem gerar um herdeiro. Ian deu de ombros, voltando a picar o queijo. Mas isso é um absurdo. A taxa de eficácia deve ser ridícula, de tão ridícula. Resmunguei revoltada. Eu não vou usar as esponjas, Ian. Não é obrigatório. Mas vinho, ele ergueu a garrafa. O que você quer dizer com não é obrigatório? Que a gente devia ter filhos tipo já? Perguntei em pânico, estendendo a taça. Tudo bem. Ter filhos era o meu limite. Como uma mulher poderia engravidar ali, naquele fim de mundo, sem recursos médicos? Por causa de uma simples sutura, me drogaram com heroína. Uma cesariana devia ser quase impossível, o que só deixava a alternativa aterrorizante, cheia de gritos e muito sangue, de o bebê sair pelo mesmo orifício por onde entrou. E isso estava completa e totalmente além dos meus limites. Não que Ian precisasse saber de nada disso. Esvaziei minha taça. Ian, eu comecei cautelosa. Eu ainda preciso me adaptar melhor a tudo isso. Aprender a cuidar de mim primeiro para depois pensar em... Eu não... Pode, por favor, tentar relaxar um pouco? Eu não quis dizer nada disso. Negligenciei meus negócios por muito tempo e agora estou soterrado em trabalho. Muito ainda tem de ser feito antes de aumentarmos nossa família. Aquilo me surpreendeu. Ian estava sendo franco, não restava dúvidas. E o fato de ele não estar planejando uma gravidez me deixou aliviada. Porém, o restante de sua explicação fez meu cérebro trabalhar depressa e entender o que ele realmente estava dizendo. Você não estava mentindo, falei sem pensar. Você está mesmo cheio de trabalho e problemas. Por isso não podemos viajar agora. Tudo bem, confesso que não acreditei nele quando disse que nossa lua de mel seria adiada por problemas no estábulo. Como é que eu poderia acreditar? Na véspera do nosso casamento, tudo estava em ordem, e no dia seguinte não estava mais? Mas, droga, ele tinha sido sincero. Problemas acontecem da noite para o dia, certo? Ele não desviara o olhar quando me contou sobre o adiamento por estar escondendo alguma coisa de mim. Não, longe disso. Ele não me olhara nos olhos por vergonha. Ian estava em dificuldades financeiras. E ele não precisava me dizer, e eu podia apostar minha vida que jamais diria que eu fora a culpada por seus prejuízos. O período em que fomos forçados a nos separar, logo depois de nos apaixonarmos loucamente, fora terrível para nós dois. Eu não fiz nada além de procurar um jeito de voltar para ele. E Ian passar os dias trancafiado em seu quarto na companhia de uma garrafa de conhaque. Ele abandonara os negócios por mais de 2 meses. Um nó na boca do meu estômago fez minha cabeça girar. Não, eu não estava. Ele respondeu, se concentrando muito na taça, na qual servia mais vinho. Por que não me contou antes? Murmurei. Ele me entregou a bebida e, por fim, ergueu os olhos. Não quis perturbá-la com assuntos enfadonhos. E não há razão para me olhar desse jeito, Sofia. Está tudo bem. Você teve prejuízos, não teve? Com um suspiro aborrecido, ele respondeu. Alguns, mas nada que eu não possa suportar. Ai, que droga, Ian. Você comprou meio mundo para mim. Deve ter gastado uma fortuna com o casamento. Isso sem falar na conta do telhado da igreja, que será astronômica, aposto. E eu ainda comprei o maldito relógio, que seria pago com as economias da casa, merda. Por que não me avisou que estava em dificuldades? Não estou em dificuldades. E pare de pensar que meus prejuízos estão relacionados a você. Ninguém me obrigou a abandonar meus negócios. Foi uma decisão minha, Sofia. Ele nem ao menos piscou para responder, exatamente como eu sabia que faria. Decisão sua, cacete? Tentei me levantar, mas ele me impediu, passou um braço pela minha cintura, me prendendo a ele. Mas nunca chegaríamos a um consenso. Percebi pela forma teimosa como ele erguia o queixo.
Descansei as mãos em seus ombros. E agora o que faremos? Precisamos fazer alguma coisa, cortar gastos, reduzir custos onde der. Ei, posso te ajudar com isso. Não quero me gabar, mas sou muito boa com números. Ian sorriu. Fico muito grato por sua preocupação, mas eu já disse, não é nada. Não permitirei que lhe falte coisa alguma. E você acha que é com isso que estou preocupada? Eu sei. Ele soltou o ar com força, focando o olhar no meu. Ouça-me, Sofia. Não se preocupe com o nosso futuro. Não há razão para tal desperdício de tempo. Apenas confie em mim. Ele ergueu uma das mãos e afastou alguns fios de cabelo que me caíram no rosto. Mas, Ian, não quero passar a manhã de hoje discutindo sobre finanças, filhos ou minha tia, atalhou ele. O que quero é esquecer o restante do mundo e me concentrar em você. Somente em você. Pensei que esse também fosse o seu objetivo. Àquela altura foi tão difícil formular um pensamento com ele me olhando daquele jeito, me abraçando daquela maneira. Porém, de algum modo, consegui perguntar. Promete que vai me manter a par de tudo daqui para frente? Brinquei com as lapelas de seu paletó. Prometo. Ele abaixou a cabeça e pousou um beijo delicado na ponta do meu nariz. E lhe asseguro que tudo ficará bem. Apenas confie em mim. Pediu de novo. Eu soltei um longo suspiro. Confiava completamente em Ian. Era em mim que não dava para confiar. A ideia de comprar o relógio tinha sido péssima no fim das contas. Se eu pretendia ajudar meu marido a economizar, como poderia arrumar dinheiro extra para pagar o joalheiro? Percebendo minha inquietação, Ian se empenhou em afastá-la da minha cabeça, usando uma técnica muito eficaz, que consistia em beijos lentos e molhados, distribuídos pelo meu ombro e pescoço. E não demorou muito para que uma névoa recobrisse meu cérebro, afugentando qualquer pensamento que não fosse ele. Seus dedos brincaram com o botão do meu vestido, abrindo-o, e depois mais um e outro. Eu fiz o mesmo com sua camisa, embora sem tanta gentileza, e me livrei dela e do casaco rapidinho, passando-os por seus ombros bem torneados, e em seguida me atirei sobre ele. Um calor súbito se inflamou dentro de mim. Meu amor, não creio que possamos fazer isso aqui, em plena luz do dia, ele argumentou com os lábios colados aos meus, mas uma de suas mãos encontrou o caminho por dentro do meu decote, então achei que não tinha problema ignorar seu comentário. Ian não se opôs mais. Em vez disso, inverteu nossas posições para que eu ficasse por baixo dele. Então nossas peças de roupas foram saindo, as minhas voando, até que de repente éramos apenas nós dois, sem barreiras, naquele mundo de faz de conta. Sem motivo algum, Ian se retesou e parou o que estava fazendo em minha barriga. — Vem vindo alguém, murmurou ele saindo de cima de mim. — O quê? Agora? Perguntei zonza, me apoiando nos cotovelos. A brisa fria tocou minha pele nua, levando embora o calor de Ian. — Tem certeza? Não estou ouvindo nada. — Tenho. Depressa, vista isso. Ele jogou o vestido em minha direção e as saias cobriram minha cabeça. Puxei a peça e soprei os fios de cabelos que atacaram meu rosto. E só então ouvi o som de patas pesadas em ritmo acelerado, cada vez mais perto. Ian ainda lutava para entrar em suas calças. Eu fiquei de pé no mesmo instante, procurando um buraco para passar o vestido pela cabeça. Eu já podia ouvir o resfolegar do cavalo agora. Abandonei a roupa. Não vai adiantar, Ian. Peguei sua mão e o puxei para a margem do riacho. — Sofia, não! Precisamos... Não vai dar tempo! Ele gritou quando o empurrei na água e pulei logo atrás. A temperatura era quase congelante, me deixando com a sensação de que 1000 agulhas perfuravam minha pele. Subi até a superfície, alisando os cabelos para longe do rosto e procurei Ian. Ele emergiu logo atrás de mim, mas em vez de estar furioso como eu temia, ele ria. — Fria! Gemi. — Para caralho! Rebateu. Eu me espantei mais menos do que da primeira vez em que o ouvi proferir um palavrão. Ian tinha uma bela biblioteca e uma incrível coleção de bocage. Peguei alguns exemplares emprestados sem que ele soubesse, já que Ian não queria que eu os lesse. E sério, bocage deve ter nascido na época errada, porque seus textos tinham tantos palavrões e obscenidades quanto as conversas do Rafa. E, para falar a verdade, fiquei espantada com o realismo das gravuras. Eram lindas e, pelos desenhos, imaginei que fossem uma distração masculina, tipo uma Playboy do século XIX. Ian chacoalhou a cabeça antes de correr as mãos pelos cabelos.
A massa negra se tornou quase azul. Os pelos macios em seu tórax brilhavam como se minúsculos diamantes estivessem incrustados ali. Os pequenos mamilos arrepiados de frio. E havia ainda os bíceps extraordinários, enrijecidos e expostos e bom. Meu cérebro meio que entrou em curto. Eu tinha algo para fazer, algo importante, mas não conseguia lembrar. Só fiquei ali, admirando aquele homem lindo, ensopado, nu e todo meu. Eu devia ter feito algo realmente formidável para merecer um cara como Ian. Alguma coisa como ter inventado a energia elétrica. Sofia, o que está olhando? Murmurou inquieto, me tirando do transe. Com 2 rápidas braçadas ele me alcançou. Tô chocada por você ter dito caralho. Bocage de novo? Perguntei. Não posso acreditar que seja isso que a preocupa neste instante. Ele riu. Venha cá, depressa. Então ele me escondeu atrás de seu corpo. Eu gostei da ideia. Gostei demais. Já estava prestes a deslizar os dedos pelas montanhas e pelos vales de suas costas, esculpidas à perfeição, quando Ian exclamou. Padre Antônio! Reprimi um palavrão, me afundando ainda mais na água, segurando as laterais dos quadris imersos de Ian e colando-me a testa no vão de suas costas, como se com isso eu pudesse me tornar invisível. Estava me dirigindo à sua propriedade, Sr. Clark, disse o homem de um jeito alegre. Espero que não se incomode em ter mais um convidado para o almoço. De maneira nenhuma, padre, será muito bem-vindo. Por que não vai na frente? Elisa providenciará um refresco para o senhor. Houve uma breve hesitação. Não deveria ser a senhora Clark? O sacerdote quis saber. Ela... Ian pigarreou. Acredito que estará um pouco ocupada. Eu cobri a boca com a mão e mordi o lábio para não rir. Depois de uma longa pausa, de Ian se enrijecer da cabeça aos pés, o tom de voz do padre mudou e se tornou gélido, quase brusco. Sim, posso ver que ela está mesmo ocupada. Vejo também que seus hábitos mudaram nos últimos tempos, Sr. Clark. Não me recordo de o senhor ser tão... exibicionista. Ousaria perguntar o que poderia ter causado tamanho disparate, mas desconfio de que já conheço a resposta. Padre, começou Ian, mas o homem não permitiu que ele prosseguisse. É meu dever alertá-lo de que essa conduta é imprudente e beira a imoralidade. Se me permitir a intromissão e quiser dar ouvidos a um velho, tome cuidado, Sr. Clark. Sua esposa ainda o levará à ruína se persistir com esse comportamento libertino. Ian soltou um suspiro exasperado. Com todo o respeito que lhe tenho, Padre Antônio, esse assunto só diz respeito a mim e a ela. Está enganado, meu caro. Diz respeito à pobre menina que vive sob seus cuidados e que terá como modelo a jovem irresponsável escondida atrás do senhor. Praguejei baixinho, mas não me movi. Não dava para simplesmente aparecer pelada na frente de um padre. Passar bem. Permanecendo imóvel feito uma estátua, ouvi o trote do cavalo se afastar, até que Ian relaxou os ombros e se virou, ficando de frente para mim. Sinto muito, me apressei. Pelo quê? Perguntou confuso. Pensei um pouquinho a respeito. Por ter tirado a sua roupa? Tentei. Jamais vou desculpá-la por isso, Sofia. E fui eu que comecei. Um sorriso cheio de malícia curvou sua boca para cima. Não dava tempo de abotoar o vestido, pensei que ele não fosse me ver aqui atrás. E não o viu. Mas nossas roupas foram evidências mais do que suficientes. Ele apontou para a margem com a cabeça. Ah, eu não tinha pensado nisso. E o que a gente faz agora? Ele enroscou o dedo em uma mecha do meu cabelo. Vamos sair dessa água fria para que você não adoeça de novo. Tô falando do Padre Antônio. Não faremos nada. Somos casados e ninguém pode nos condenar por estarmos apaixonados. Venha. Ele me tomou pela mão, me conduzindo até a margem e me ajudando a sair da água. Enquanto ele me secava usando a camisa, me peguei estudando sua expressão. Ele não estava nada satisfeito com o flagrante do Padre Antônio, mas fazia o melhor que podia para não deixar isso transparecer. Eu conhecia bem o suficiente e sabia que as palavras do homem a respeito de Elisa o afligiam profundamente. Ian era responsável por ela e sempre agira como tal. Até eu aparecer na vida dele. Seu empenho em encobrir a preocupação
me alertou sobre algo que eu deveria ter notado havia muito tempo. Ele sempre assumia a culpa para si e, por consequência, me isentava dela. Percebi também que as coisas poderiam ficar ruins para Elisa se eu não fizesse nada a respeito. Já vestida e ainda observando Ian, que agora abotoava a camisa praticamente ensopada, decidi que precisava me esforçar mais para não colocá-los naquela posição outra vez. Não permitiria que Ian se sentisse culpado por meus atos impensados e que Elisa tivesse uma mancha em sua reputação. Ela era uma princesa e sempre se comportava como tal. E Ian merecia uma boa esposa, a melhor. Eu precisava, a todo custo, me tornar essa mulher perfeita, o exemplo de que Elisa precisava. Mas como diabos eu faria isso? Capítulo 18. Na manhã seguinte, eu estava na cozinha amassando uma grande quantidade de abacate e banana, Madalena cuidava da comida e Elisa me ajudava com a papa, já que meu braço ainda doía um pouco. Ian descera ao estábulo para se assegurar de que o potro recém-nascido e princesa estavam bem, mas antes de sair, ele me pedira que escolhesse um nome para o cavalinho. Qualquer nome? Perguntei. Qualquer um. Pensei no pouco que conseguira ver do animal, a pelagem castanha, a longa mancha branca que ia do focinho à testa. Olho de sogra. Ele parece o docinho, só que ao contrário. Ian não sabia se ria ou se me sacudia. Bom, ao menos foi o que eu achei. Sofia, entende que em algum momento negociarei esse animal? Ele optou por rir, coçando a nuca. E o que tem? Não posso dar a ele o nome de um doce, falou, tentando conter a diversão. O pobrezinho teria de andar cabisbaixo diante de seus pares pelo resto da vida. Pois eu acho bastante original. E até pretendia sugerir que você desse nome de doces a todos os que nascerem este ano. Os cavalos modelo 1830 seriam olho de sogra, chantilly, chocolate, caramelo, quindim, paçoca, doce de leite. Ian comprimiu os lábios, fazendo força para conter a gargalhada, mas seus ombros sacudiam de leve. Tento imaginar o Marquês, um homem do tamanho de uma carruagem, cavalgando no doce de leite. Não é rolar? Ah, muitos iriam, certamente, garantiu. Rolar, de tanto rir. Ah, então não é bem qualquer nome, né? Tentei lembrar os nomes que ouvira Ian mencionar. Storm, Meia-Noite, Lua, Princesa, Diamante. Olho da Sogra soava tão bom quanto qualquer um deles, mas muito mais original. No entanto, talvez Ian tivesse razão e o futuro comprador preferisse algo como Eclipse, sugeri insegura. É um bom nome, garantiu ele com um sorriso. Gosto de Eclipse. É promissor. E me beijou com intensidade antes de sair. Eu segui para a cozinha. Por sorte, Ian e eu nos desencontramos do Padre Antônio na tarde passada, mas Elisa deixou transparecer que a visita não fora nada agradável. Padre Antônio trancou-se na sala de leitura com tia Cassandra, contou ela, esmagando as bananas. Não sei o motivo, mas posso garantir que minha tia não estava nada satisfeita quando saiu de lá. Eu posso imaginar, resmunguei, evitando contato visual. Em seguida, o padre quis falar comigo em particular, discursou sobre moral e bons costumes, e eu estranhei um pouco. Ela parou de amassar as frutas e suspirou. Sofia, acha possível que minha conduta tenha sido reprovável em algum momento? Eu ergui a cabeça, derrubando acidentalmente um pouco de água de coco na mesa de madeira maciça. Não, de jeito nenhum. Garanti. Você é uma princesa, Elisa. Nada em você é reprovável, muito pelo contrário. Não conheço nenhuma garota com melhores modos que você. E Theodora. Mesmo ela falando pelos cotovelos de vez em quando. Adicionei rapidamente. Elisa franziu o senho. Então, não consigo entender o que levou o padre Antônio a me procurar para discorrer sobre recato, obediência e limites, que uma dama jamais deve ultrapassar. Eu posso. A culpa é toda minha, admiti. Ele acha que eu sou uma péssima influência para você. Eu sinto muito. Mas por que padre Antônio pensaria em um absurdo desses? Perguntou ela, ofendida. Você é adorável. Ah, Elisa. Limpei as mãos em um pano encardido e a abracei com força. Você não existe.
mas eu sei bem o que sou. E o que não sou também. O padre tem razão em alguns pontos. Não sou um bom exemplo para você por ter crescido em um mundo diferente, por ter outras crenças. Você jamais deve imitar o que eu faço, tá? Mas você é minha irmã agora. Ela me olhou com gravidade. Uma irmã bem meia-boca no quesito educação do século XIX. Você devia ouvir o que a Madalena diz. Elisa abriu a boca para falar alguma coisa, mas mudou de ideia e acabou fazendo a única pergunta que eu não queria responder. Não sem mentir para ela. Por que sempre menciona o século em que estamos? Eu me afastei e me ocupei com o creme de abacate. É mania, Elisa, deixa pra lá. Como quiser, mas ainda não compreendo. O que você pode ter feito de tão terrível para que o padre Antônio a censure? Suspirei desanimada. A lista é infinita. Mas eu, basicamente, não sou uma dama. Mas é claro que é. Ela objetou sem hesitar. E única. A forma como pensa, como vê a mulher em pé de igualdade para com os homens. Jesus Cristo! Madalena, ao lado do fogão de lenha, fez o sinal da cruz. É o que a torna uma dama tão forte, tão extraordinária, prosseguiu minha cunhada adolescente, com um brilho no olhar que não achei nada bom. Alguém que me inspira a ser uma pessoa melhor. Meu desejo é um dia me tornar uma dama culta e inteligente como você. Acabei rindo, mesmo sem querer. Seu irmão vai me matar se te ouvir dizendo essas coisas. Por quê? Acredite no que a senhora Clark diz, aconselhou Madalena, cabisbaixa. Ela ainda não superara a conversa das esponjas. Dessa vez ela tem razão. Cadê a Teodora? Perguntei, voltando a mexer o creme. Deve estar chegando, suspirou Elisa, amassando mais bananas. Thomas saiu ainda agora para uma caminhada. Ele me convidou para acompanhá-lo, mas eu quis esperar você. Eu achei seu primo um gato. Isso a fez sorrir. O primo Thomas é um homem muito distinto. Sinto muito apreço por ele. Ela endireitou a fita lilás presa à cintura de seu vestido verde-água. Não sei se foi o tom de sua voz ou o sorriso doce, mas o que ela acabara de dizer me incomodou. No entanto, não tive tempo para fazer conjecturas, pois um bolo de tecido roxo entrou na cozinha. Ora, que apropriado! A nova senhora Clark na cozinha, amassando frutas como uma criadinha. Bom dia para a senhora também, dona Cassandra. Sorri, petulante, para ela. Ela me fitou com desprezo e ignorou meu comentário, então se dirigiu à sobrinha. Elisa, pare de sujar seu vestido e vá para a sala de artes agora. Você não terminou o trabalho que começou pela manhã. Displicência é algo que não tolero. Mas, tia Cassandra, vá, Elisa, ordenou ela, como se a garota tivesse 3 anos. Isso me deixou bastante irritada. Eu ainda me lembrava de como era horrível esse período da adolescência, tentando me encaixar no mundo adulto e não sendo levada a sério. Elisa, fica onde está, eu falei, quando ela fez menção de sair. A casa é sua, e você não tem de obedecer a ninguém. Eu me inclinei de leve para sussurrar pelo canto da boca, a não ser ao seu irmão. Como ousa afrontar minha autoridade? Cuspiu a mulher. Eu sei que eu devia ter ficado de boca fechada. Eu sei, mas não pude. Não quando Elisa pareceu tão mortificada. Elisa não é mais uma criança, repliquei. É uma adolescente e sabe muito bem como deve se comportar, o que precisa ou não fazer. A senhora não é a mãe dela. A mulher deu 3 passos em minha direção, os olhos enrugados, grudados aos meus, e tive de lutar para não estremecer. Ela chegou tão perto que eu podia ver os poros dilatados na pele de seu rosto severo, exageradamente maquiado. Eu realmente lamento não ter chegado a tempo de impedir que essa catástrofe se concretizasse. Algo me diz que a senhora levará o nome de minha família para a lama. Talvez então Ian consiga se libertar de seu feitiço e me dê razão. Se ela tivesse me dado um tapa, teria doído menos. Pode ser que esteja certa, comecei, e fiquei satisfeita por minha voz não ter estremecido. Mas, se por acaso isso acontecer, terá sido um acidente, não de propósito. Ian e Elisa sabem disso. A senhora Clark é uma boa pessoa, senhora Cassandra. Madalena correu em minha defesa. Apenas foi criada em um lugar
um pouco diferente. E seus modos? Ela se deteve quando Cassandra girou sobre os calcanhares e a fuzilou com os olhos. Desde quando dei permissão para a criadagem se dirigir a mim? Esbravejou a mulher. Abaixando a cabeça e encolhendo os ombros, Madalena se voltou para o fogão de lenha. Aquilo foi a gota d'água para mim. Escuta aqui, dona Cassandra. Você não vai falar assim com a Madalena. Comecei, mas uma gargalhada ecoou no ar. Teodora e Thomas subiam as escadas de braços dados, alheios ao clima pesado ou a qualquer outra coisa ao redor. Teodora ria de algo que ele dissera. Juro que aconteceu de verdade, dizia Thomas. Pode perguntar ao... Thomas! Cassandra rugiu assim que eles puseram os pés na cozinha. Ao notar o tom zangado da mãe, o rapaz congelou. O aborrecimento que se abateu sobre o seu rosto me causou pena. Ora, boa tarde, senhora. Ele se recompôs, fazendo uma profunda reverência para a mãe. Senhora Clark? Senhorita Elisa? Onde esteve? Cassandra exigiu saber. Eu o procurei pela casa toda. Preciso que me leve até a vila. Saí para uma caminhada revigorante e, por sorte, tive o prazer de encontrar a senhorita Teodora no caminho, mas estarei pronto assim que a senhora estiver. Eu já estou, ela berrou, sacudindo as saias. Preciso respirar ares melhores. Vamos antes que eu enlouqueça nesta casa. Thomas comprimiu os lábios, mas concordou com a cabeça uma vez. Até mais ver, senhorita Teodora. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou de leve os nós de seus dedos. Teodora balançou ligeiramente, como se tivesse perdido o equilíbrio por um instante, mas se recompôs a tempo de fazer uma graciosa mesura. Thomas seguiu a mãe para o interior da casa e eu me perguntei por que ele lhe obedecia com tanta presteza. Thomas é um bom filho, me explicou Elisa, como se adivinhasse o rumo dos meus pensamentos. E tia Cassandra se aproveita disso. Não entendo como ele pode ser tão gentil. E galanteador, adicionou Teodora. Thomas adora agradar. Faz o possível para que todos ao seu redor se entretenham da melhor maneira possível. O oposto da mãe. Mas tio Thomas era gentileza em pessoa. E talvez por isso tenha partido desta para melhor. Pensei com os meus botões. O coitado deve ter morrido de desgosto. Não sei bem a razão, mas meus pensamentos tomaram outro rumo, e eu me perguntei quantos aborrecimentos ainda causaria a Ian. Eu não queria saber a resposta. Ajudei Madalena a encher as garrafinhas vazias de shampoos com o condicionador. 8 frascos foram divididos entre Teodora, Elisa e Madalena, e eu fiquei com os outros 4. Ao menos não precisaria me preocupar com o meu cabelo no próximo mês. Tinha sido uma verdadeira bênção conversar com o boticário e encontrar aqueles olhos. Minhas garrafas experimentais estavam ótimas. O creme parecia ter sido feito havia poucos minutos, e não dias. Ao notar que Elisa queria ficar a sós com a amiga, juntei minhas garrafinhas e segui para o quarto. Ao passar em frente ao escritório de Ian, vi a porta aberta, embora o cômodo estivesse vazio. Entrei e corri os olhos pela mobília. Ali no canto, a tela ainda em branco esperava o artista, como uma amante. A mesa organizada, os cadernos com capa de couro de diversos tamanhos, a caneta Bic que eu dera a Ian sobre eles. Com cuidado, coloquei os frascos em cima da mesa e peguei o primeiro caderno da pilha, o menor, parecido com uma caderneta, e virei algumas páginas. Eram anotações de Ian sobre vendas, compras de suprimentos para o estábulo e outras coisas que não consegui compreender. Peguei o caderno grande, um tipo de livro caixa organizado mês a mês, com custos e lucros separados em colunas e minuciosamente descritos. Folheei as páginas à procura dos últimos 3 meses. Encontrei apenas janeiro. Fevereiro, quando eu aterrisei na vida de Ian. Março e abril ainda não haviam sido lançados. Com a ajuda da caderneta, revirei as páginas até encontrar o que precisava. Fui anotando no livro caixa tudo que se referia a fevereiro. Os lucros tinham sido bons naquele mês. Segui para março. Com o coração na mão, relancei as colunas de gastos e ganhos. Não batiam. Embora eu ainda não tivesse muita afinidade com o dinheiro da época, não precisava de uma calculadora para entender os números. Os custos eram quase o dobro dos lucros. Droga, Ian. Deixei-me cair na cadeira.
Se março for um desastre, eu era capaz de jurar que o mês seguinte havia sido ainda pior. Não queria nem pensar em maio com toda aquela gastança desenfreada com o casamento. Arrumei tudo exatamente como tinha encontrado e segui para o quarto. Guardei os frascos no toucador e sentei na cama. Eu não tinha nada para fazer. Elise e Teodora estavam ocupadas. Madalena só me deixava chegar perto da cozinha para preparar o creme de cabelo. Ian estava no estábulo e eu ali, com o resto do dia à minha frente e sem nada útil para fazer. Levantei-me e fui até o guarda-roupa. Abri as portas para verificar o conteúdo e bufei ao perceber que Gomes e Madalena ainda não haviam feito a mudança. Chutando o piso, abri a porta do quarto conjugado para levar alguns cacarecos de Ian para o lugar certo. No entanto, quando peguei uma braçada de roupas em seu armário, uma ideia me ocorreu. Abandonei o que tinha nas mãos sobre a cama que ninguém jamais usaria e puxei uma de suas calças. Fui para o outro quarto e revirei tudo até encontrar as roupas com as quais eu chegara ao século XIX. Livrei-me do vestido em um ritmo frenético e o substituí pela regata e pela calça preta de Ian. A peça ficou comprida demais. E foi um custo fazê-la passar pelos quadris, mas assim que o cós chegou à cintura, precisei pegar um cinto nas coisas dele para ajustá-lo. Fui até o espelho e puxei os cabelos para trás, prendendo-os num rabo de cavalo alto e firme. Em seguida, procurei sapatos adequados, mas quase tudo tinha salto. Merda! Eu daria um dos meus rins para ter meus tênis de volta. Precisei me contentar com as botas vermelhas que usara no casamento. Era a que tinha o menor salto. Assim que amarrei o cadarço, saí dali. Desci para o estábulo e não encontrei ninguém pelo caminho. Estava feliz por me sentir eu mesma, dentro de minha própria pele outra vez. Um sorriso imenso brotou em meus lábios quando passei por um pequeno arbusto perto da entrada da casa e não tive que desviar dele ou suspender a saia. Tudo bem, eu sabia que os vestidos eram a onda do momento naquele século e até bem pouco tempo atrás eu pensava que o computador tinha sido a melhor invenção da história, mas estava errada. Mulheres usarem calças? Era a melhor. Avistei Ian no centro do estábulo segurando uma corda, na outra ponta um enorme cavalo amarelo, de crina longa e patas esguias, girava ao seu comando. Ian estava com as mangas da camisa enroladas até os cotovelos, os cabelos ligeiramente despenteados, uma expressão concentrada no rosto perfeito. Eu suspirei e tive de me conter para não correr ao seu encontro. Isaac e outros 2 empregados estavam empoleirados na cerca, observando e aprendendo, desconfiei. Concentrados em cada gesto de Ian. Isaac virou a cabeça e me viu. Sua boca se escancarou e a reação dos demais foi parecida. Como se um dispositivo tivesse soado em sua cabeça, Ian olhou em minha direção. Um sorriso espetacular esticou sua boca, mas congelou conforme seus olhos desciam por minha silhueta, estancado no chão, como se tivesse criado raízes. Ian perdeu o ritmo do que estava fazendo e o cavalo amarelo continuou girando ao seu redor. — Cuidado! Gritei ao ver que a corda que ele ainda segurava se enrolara em seu tronco. Mas era tarde demais. Ian foi puxado com um tranco violento, caiu e começou a ser arrastado na areia. Capítulo 19. Corri para a entrada do estábulo com o coração na garganta. Os empregados foram ao socorro de Ian, detendo o animal, que resistiu, mas acabou por fim cedendo e parando tempo suficiente para que Ian se desenroscasse e levantasse. Minha pulsação retornou a um ritmo quase normal quando o vi se pôr de pé, mas o alívio durou pouco. Apenas até que eu pudesse ver seu rosto sujo de terra, distorcido numa careta feroz. — O que pensa que está fazendo, Sofia? Ele exigiu saber, parando bem à minha frente, as mãos nos quadris estreitos. Eu pergunto, mas com alguma... — Por que está usando minhas calças? Ele me interrompeu furioso. — Não acredito que está tão bravo só porque peguei sua roupa emprestada. Tentei brincar para aliviar o clima. Não funcionou. Na verdade, pareceu irritá-lo ainda mais. — Ei, o que você está fazendo? Objetei quando ele começou a desabotoar a camisa. — Cobrindo você.
disse com um maxilar trincado. Assim que terminou com os botões, ele jogou a camisa em meus ombros. Eu já estou coberta, Ian, reclamei, devolvendo-lhe a camisa. Você não, Sofia. E foi mais que um alerta. O quê? Empinei o queixo. Não precisa de tanto estardalhaço. Você sabia que eu usava calças? Já te contei isso. Sua mandíbula se contraiu. O que não significa que poderá usá-las aqui. Você pensa que vai decidir o que eu vou usar, é? Cutuquei seu peito nu com um dedo. Porque não vai funcionar. Não vou deixar que seja abusivo, nem o quê? Antiquado? Completou, jogando a camisa novamente sobre mim. Caso ainda não tenha reparado, você se casou com um homem do século XIX. Isaac, ele chamou, sem desviar os olhos dos meus. Vai cuidar da cerca quebrada. Leve Joaquim e Sebastião com você. Sim, Sr. Clark. O garoto respondeu de pronto. Fiquei encarando Ian, revoltada e indignada, enquanto os três se retiravam. Dessa vez eu não estava expondo nem um único centímetro de pele. Era tão injusto ele mandar os empregados se retirarem por pensar que eu não estava vestida de forma apropriada. Outra vez. Você não é antiquado, assegurei. Você nunca se comporta assim, a menos que o assunto seja... Ah, inferno. Minhas roupas. Me dei conta. Tarde demais. Se sabe de minha relutância, por que ainda insiste? Porque é assim que eu sou. Eu me livrei da camisa e abri os braços para que ele examinasse meu corpo. Essa é a mulher que conheceu. Passei a vida toda vestindo calças. Eu sei que não é a moda por aqui, mas não estou exibindo pele alguma. Estou decente e muito mais confortável, se quer saber. Eu adoro calças. Ele inspirou fundo, sacudindo a cabeça e apertando a ponte do nariz entre o polegar e o indicador. Você está tudo menos decente, Sofia. Não estou pedindo permissão, Ian. Além do mais, como vou aprender a cavalgar usando aquelas porcarias de vestido? Vou acabar me matando e com certeza vou mostrar muito mais pele com eles do que com as calças. Isso pegou de surpresa. Suas sobrancelhas se arquearam. Não sabia que desejava aprender a montar? Já está na hora de eu aprender a me virar sozinha, portanto preciso das calças. Não foi por isso que você parou e me colocou na sua frente quando voltávamos da confissão? Porque minhas canelas ficaram de fora? Ian prendeu o fôlego e arregalou os olhos. Você pretende montar como um cavalheiro, com as pernas escarranchadas? Como assim? Perguntei, inclinando a cabeça sem entender. Há diferença no jeito de montar entre homens e mulheres? Porque até então eu não vira nenhuma garota sozinha sobre um cavalo. As damas usam uma sela especial na qual as pernas ficam posicionadas em apenas um dos lados. Chocada, me obriguei a perguntar. E como é que param em cima da sela? Eu era a única que viu o absurdo daquilo? Não me parece seguro. E com certeza não é natural. Eu quero aprender a montar do jeito certo, com uma perna de cada lado, e terminar viva no fim do percurso. Ian bufou, passando a mão pelos cabelos como se isso o ajudasse a clarear as ideias. Isso está fora de cogitação. Eu preciso aprender a montar, Ian. Quero poder me locomover sem a ajuda de ninguém. Não posso depender de alguém sempre que quiser ir à costureira ou à farmácia, ao boticário. Quer dizer, a questão é que eu dirijo desde os 18 anos. Nunca bati o carro. Sou uma boa motorista. Estarei segura. Ao menos eu estava tentando me convencer disso. Ficamos nos encarando por um longo instante. Eu não podia ceder. E ele não parecia nada disposto a largar o osso. Por fim, algo em seu olhar mudou. Muito bem, concordou. Se sua vontade é aprender a cavalgar, terei o maior prazer em lhe ensinar, desde que use roupas e a sela adequadas. Mas eu não quero cair e quero usar calças. Bati o pé e minha bota se encheu de areia. E eu não quero seu corpo exposto dessa maneira. Ele explodiu. Meu corpo não está exposto, droga! Ian riu. Mas não era um riso feliz. Longe disso. Posso ver cada contorno dele, Sofia. Ah, pelo amor de Deus! Joguei os braços para cima. Implicar com a minha saia, vá lá, mas com as minhas calças? Minhas calças, ele frisou. Já é demais. Você vai me ensinar a cavalgar ou não? Não, enquanto não trocar de roupas. Furiosa, empinei a cabeça para poder olhar em seus olhos. Tudo bem, então vou procurar alguém que não se importe com o que estou vestindo e lhe dê as costas. Não, não vai. Você não pode me... Ei, me solta!
Gritei surpresa quando Ian me agarrou pelos quadris e me jogou por sobre o ombro nu, como se eu não pesasse mais que um pacote de Ruffles. Que inferno, Ian! Me solta! Ele não me deu a menor atenção e começou a andar. Eu me debati socando suas costas e esperneando, mas tudo que consegui foi uma pressão mais firme ao redor de meus quadris. Tá, tudo bem. Desisti, soltando os braços que sacudiam como os de uma boneca de pano. Eu não vou procurar outra pessoa para me ensinar a montar. Pode me pôr no chão agora? Ian ergueu um ombro, me acomodando melhor. Não acredito em você nem por um minuto. Nem mesmo você acredita no que disse. Por que é sempre tão teimosa, Sofia? Acho muito engraçado você ter um ataque por causa das minhas roupas quando você mesmo tá pelado. Vai matar a Madalena do coração se entrar assim. Isso fez interromper sua passada e me colocar no chão. Atirei a camisa para ele com raiva e marchei furiosa em direção à casa. Ele não podia estar falando sério sobre cavalgar com as pernas de um mesmo lado. Como isso seria possível? Tudo bem que era assim que eu estava acostumada a montar. Porém, Ian sempre ia atrás, com seus braços fortes, me mantendo no lugar. Mas sozinha. A chance de acabar com a cabeça rachada ao meio era enorme. E se ele estava pensando que mandaria no meu guarda-roupa, era melhor pensar direito. Entrei em casa bufando, mal ouvindo a reclamação de Cassandra quando passei pela sala, e Ian estava me seguindo. Não que eu tivesse me virado para ver, mas a voz irritante da tia chamando seu nome me deu a dica. Eu não sabia para onde ir. Queria falar com alguém que me entendesse, mas essa pessoa estava no século XXI, provavelmente brigando com o marido também. Estúpido século XIX, sem telefone. Sofia! Chamou Ian. Eu segui em frente, vendo tudo borrado, e acabei na porta do escritório dele. Entrei e esperei, impaciente, andando de um lado para o outro como um bicho enjaulado. Ele entrou instantes depois. Não acredito nisso, Ian. Despejei de vez. Não acredito que você possa ser tão... Nosso relacionamento só deu certo porque você é um cara de cabeça aberta, moderno até. Compreendo seus motivos para não querer que eu use minha saia por aí, mas as calças? Não, isso eu não posso aceitar. É puro capricho. Ele fechou a porta e se encostou nela, cruzando os braços sobre o peito, me avaliando à distância, sexy pra diabo, com alguns botões da camisa abertos. Por que insistiu tanto para que eu vestisse a camisa? Porque não gosto que se exiba assim. Também não gosto que você se exponha, disse ele calmamente, sem tirar os olhos de mim. Mas é diferente, eu fiz uma careta quando me vi sem argumentos. Eu não estava me expondo, estava querendo te ajudar, caramba. É tão errado assim querer usar calças? Seu olhar escorregou pelo meu corpo, se detendo nas malditas calças. Fora do nosso quarto, sim, será um problema. Um que pode acabar me levando a contar passos ao amanhecer. Seu rosto exibiu um misto de fúria, indignação e, bom, desejo. Foi aí que eu entendi. Todo aquele estardalhaço a respeito das calças não era porque Ian não gostava de me ver dentro delas. O grande problema era ter gostado demais. Uma parte de mim se regozijou, aliviada. A outra ficou preocupada com a tal ideia de contar passos. Ele estava falando dos duelos? Eu só queria aprender a montar para poder te ajudar a treinar os cavalos, murmurei derrotada. Eu pensei que nada pudesse deixar Ian mais irritado que as calças, mas estava enganada. No estábulo, ele deu um passo à frente. Sua postura blasé foi para o espaço. Você perdeu o juízo? Ali não é lugar para uma dama. Você precisa de ajuda, apontei-lhe um dedo imperioso. Você mesmo disse que está atolado. Sempre cuidei de tudo sozinho, Sofia. Ele empinou o queixo e eu desejei que fosse menos atraente para que eu pudesse ignorar aquele maxilar teimoso. Mas agora você tem a mim e eu quero ajudar. Quero ser útil, Ian. E você é. Ele suspirou exasperado, esfregando a testa. Deus, não acredito que estamos discutindo isso. Quando, Ian? Quando fui de alguma utilidade desde que cheguei aqui? Tudo o que fiz foi atrapalhar você e tomar seu tempo para ficar me pageando por aí. Eu não sou dessas, Ian. Gosto de me sentir útil. Quero fazer alguma coisa para te ajudar. Eu agradeço a preocupação, mas o estábulo não é adequado para uma dama. É perigoso demais. Assunto encerrado. Argue! Odeio quando você separa as coisas por gêneros. Voltei a andar. Mas tudo bem. Se não vai me deixar ajudar lá embaixo, então quero ajudar na administração. Fiz faculdade para isso. E apesar de não ter computador por aqui, posso dar conta do recado.
Encontrei seus livros caixa mais cedo e dei uma olhada. Montei umas planilhas. Então corri até a mesa, peguei o caderno onde fizera as anotações e entreguei a ele. Você andou mexendo nos livros de contabilidade. Se eu estivesse menos irritada, teria notado a frieza e a nota de cautela embutidas naquele comentário e ficado calada em vez de dizer e consegui separar todos os gastos que achei dispensáveis. Eu o fiz abrir a brochura na página certa. A gente pode enxugar um pouco os gastos supérfluos até você pôr os lucros em ordem. Andei pensando a respeito e acho que deveríamos... Não, disse ele, fechando o livro, depois de ter dado uma rápida olhada nas minhas anotações. Mas você ainda nem ouviu que eu... Não existe nós aqui. Soltando o caderno sobre a mesa, ele ergueu os olhos para me encarar. Havia tanta coisa neles. Orgulho, porém, era mais proeminente. Este é o meu trabalho, Sofia. Minha responsabilidade. Você não devia ter mexido nas minhas coisas, nem deve se preocupar com a nossa situação financeira, quando não há motivos para isso. Finalmente percebi quanto ele estava ofendido. Recuei um passo. Mas eu sou boa. Isso não está em discussão, Sofia. Mas eu quero cuidar de você. É o que uma esposa faz, não é? Além disso, não sei ficar à toa sem fazer nada. Vou enlouquecer. Ele fechou os olhos e esfregou a testa outra vez. Por que é tão teimosa? Exalou com força. Frustrada, me deixei cair no sofá, enterrando a cabeça nas mãos. O couro rangeu. Aquela discussão não nos levaria a lugar nenhum. Passaríamos o resto da vida discutindo sem chegar a um consenso. Recostei-me no sofá e deixei a cabeça pender para trás, fitando o teto. Não foi assim que planejei passar a lua de mel. Acredite quando digo que nem eu. Sua mágoa era tão difícil de ouvir quanto de ignorar. Percebi que ele não fazia por mal, apenas seguia a risco os padrões segundo os quais fora talhado. Eu teria um trabalho árduo pela frente. Alguém bateu à porta. Entre! Ian soltou um suspiro agastado. Gomes entrou e fez uma mesura. Avisou que o Dr. Almeida acabara de chegar. Ian disse que já iria recebê-lo e o mordomo partiu logo em seguida. Gostaria de estar presente enquanto ele examina o curativo, falou, mas ainda estava irritado. Não tenho certeza se é isso mesmo que você quer. Aliás, estou tentando entender sua atitude nos últimos minutos, e quanto mais penso, menos compreendo. Ele me lançou um olhar duro, mas de certa forma magoado. Posso acreditar nisso, tento entendê-la sempre, mas a recíproca não é verdadeira. Procure pensar como alguém deste século e talvez compreenda que o que peço é razoável. Apenas me deixe cuidar de você, protegê-la. Você esquece que nem todos os homens deste século são dignos de receber o título de cavalheiro. Fique com as malditas calças, se é o que deseja, mas não espere que eu me sinta feliz com isso. Ele deixou o escritório, batendo a porta com tanta força ao passar que eu estremeci. Capítulo 20. Terminei de abotoar o vestido verde de mangas curtas e me olhei no espelho, pensando no que Ian dissera havia pouco. Era difícil para mim compreender aquele século. Muita coisa no mundo havia mudado desde que eu nascera, mas não era tão incomum assim ouvir uma mulher dizer que o marido preferia que ela ficasse em casa cuidando dos filhos a trabalhar e ajudar no orçamento familiar. Ian não estava exigindo nada de que eu já não tivesse ouvido falar. Ainda assim, eu esperava que ele compreendesse que eu não era aquele tipo de garota. O problema era que ele não conhecia o meu tipo. Tive que lembrar que ele conhecia apenas um mundo, o seu. E apesar de eu lhe contar como o meu funcionava, sabia que ele não o compreendia completamente. Eu mesma não entendia muitas coisas do século XXI. Os homens se puseram de pé assim que eu pisei na sala. Ian pareceu surpreso ao ver que eu havia trocado de roupa. Já não parecia furioso, mas algo ainda o incomodava muito. Rezei para que fosse a mesma angústia que me corroía por causa da nossa discussão. O Dr. Almeida me aguardava na companhia do sobrinho e de Lucas. Júlio era um pouco parecido com o tio, mas muito sério, e eu não me lembrava de alguma vez ter ouvido sua voz. Já Lucas empregava todos os seus esforços para fazer Elisa sorrir, e estava conseguindo. A garota sentada ao lado do primo mantinha os olhos fixos no chão, mas exibia suas covinhas, e pelo tom rosado em seu rosto eu podia jurar que Elisa era capaz de sentir o olhar de Lucas sobre ela. Infelizmente, Cassandra também estava presente. Ora, já era tempo, disse ela, encantadora como sempre.
Quanto mais as visitas teriam de esperar para que a senhora se desse ao trabalho de vir recepcioná-las? Tia Cassandra, resmungou Ian, num tom sombrio, vindo ao meu encontro. Toda espera vale a pena quando se é recompensado com uma visão encantadora como a senhora Clark. O médico se aproximou e pegou minha mão. Como tem passado, minha querida? Tudo bem, eu admito. Ficava cada vez mais difícil odiar aquele homem. Tô bem, Dr. Almeida, e o senhor? Seu humor mudou e de súbito pareceu cansado, velho, desolado. Sentindo-me de pouca utilidade em dias como este, murmurou ele, infeliz. Ian se retesou ao meu lado, lançando um olhar aflito para o amigo e me deixando confusa. Como assim, Dr. Almeida? Eu quis saber. O senhor não prefere refazer o curativo no quarto? Ian perguntou depressa. Depressa demais. Ele parecia em pânico, a ponto de me lançar sobre os ombros e sair correndo. O que era totalmente injusto, porque eu tinha quase certeza de que não tinha cometido gafe nenhuma. Sim, Sr. Clark, um pouco de privacidade será bom para sua esposa, concordou o homem, e se abaixou para pegar a maleta sobre a mesa de centro escura. Não me escapou a troca de olhares entre eles. Meu marido parecia enviar uma mensagem ao médico, e eu não consegui entender. O que está acontecendo? Insisti, olhando de um para o outro. Meu tio perdeu uma paciente hoje. Júlio contou, abrindo a boca pela primeira vez. Sua voz era um tantinho aguda demais. Um terrível acidente, completou Lucas. Não havia mais nada que o bom doutor pudesse fazer. Quando uma tragédia dessas acontece, me questiono sobre a justiça da providência divina, disse Thomas, com pesar. Compreendo o que quer dizer, comentou Elisa. Às vezes me flagro refletindo sobre isso também. Deve ser culpa da sensibilidade dos Clark. O mundo nos deprime o tempo todo. Não me parece um julgamento acertado de seu caráter, primo. Ah, mas é, querida Elisa. Sou uma alma atormentada. Trata-se de uma maldição. Brincou Thomas e Elisa riu. Lucas estudou minha cunhada, depois observou Thomas demoradamente, o senho franzido. Ian deu um passo para o lado, bloqueando a cena e ficando de frente para mim. Podemos ir? O Dr. Almeida ainda precisa visitar outros pacientes. Fiz que sim, ainda incomodada com alguma coisa que eu não conseguia nomear. Além do mais, eu tinha a sensação de que Ian não queria que eu soubesse do acidente da garota. Mas por quê? Se eu nem a conhecia. Assim que chegamos ao quarto, o médico começou a trabalhar nas ataduras e depois nos pontos. Ian evitava meu olhar e puxava conversa fiada com o médico a todo instante. Minha intuição gritava àquela altura e me peguei pensando na melhor maneira de abordar o assunto. Optei por ser direta. Então, comecei quando a conversa dos dois cessou por um breve instante. Quem morreu mesmo? O médico ergueu a cabeça para Ian. Meu marido manteve a expressão impassível. Ninguém que você conheça. Ian se apressou em responder. Isso eu já sabia. Mas quem era ela? Você a conhecia? Como foi o acidente? Ele pressionou os lábios até se tornarem uma linha quase invisível. Por que quer saber, Sofia? Sua rispidez foi mais um sinal de que algo ali estava errado. Por que você ficou todo esquisito quando mencionaram a morte da mulher? Você a conhecia, não é? Ai, meu Deus, só podia ser isso. Ian a conhecia. Talvez em algum momento ele tivesse amado essa mulher. Na adolescência, por exemplo. E agora ela havia morrido e ele se sentia mal com isso e não podia me contar porque pensava que eu não entenderia. E é claro que eu entendia. Eu tinha a minha história. Era natural que ele também tivesse uma. Claro que eu o compreendia. Até poderia acompanhá-lo se ele quisesse se despedir. Desde que ela não tivesse sido muito bonita e que seu nome nunca mais fosse pronunciado, tudo bem para mim. Não, eu não a conhecia. Ian esfregou a testa, fechando os olhos. Não? Então, por que não quer que eu saiba o que aconteceu? Porque não há nada a ser dito. Ele ergueu os ombros e examinou o trabalho do Dr. Almeida mais de perto. Foi uma fatalidade, apenas isso. Que tipo de fatalidade, insisti? Ela foi atropelada? Rolou da escada? Caiu um raio na cabeça dela? Ian prendeu a respiração, o médico ergueu os olhos de súbito, ambos me encarando com espanto. Caiu um raio na cabeça dela? Perguntei atônita. Muito contrariado e ainda alterado, Ian assentiu uma vez. Meu Deus, exalei com força. O século XIX não é o lugarzinho calmo e tranquilo que eu imaginava. Perdão, como disse Sra. Clark, o Dr. Almeida tinha os olhos fixos em mim. Nada. Voltei-me para Ian. Como foi que isso aconteceu? Ele hesitou por um momento, esfregou o rosto com força e acabou deixando seu corpanzil cair aos pés do colchão.
A jovem foi atingida por um raio 2 noites atrás. Ela procurou abrigo sob uma árvore durante a tempestade, então... Ah, não... Gemi. Ninguém avisou para a garota que não se deve ficar debaixo de uma árvore se estiver chovendo? Ele me lançou um olhar estranho. E por que alertariam? Foi a minha vez de ficar confusa. Ué, as árvores atraem raios. Não se deve ficar perto de uma durante uma tempestade. Todo mundo sabe disso. Mas pela cara do Ian e do médico, nem todo mundo sabia. Tem certeza, minha querida? Perguntou o Dr. Almeida. Sua teoria se baseia em quê, precisamente? Bom, no que a minha mãe me disse. Não sei bem como funciona, mas acho que a árvore meio que serve como um para-raios, por causa das raízes. Espantoso, ele exclamou de olhos arregalados. E explicaria algumas coisas, Ian fitou o médico buscando respostas. Examinei atentamente sua expressão e tentei entender por que ele se esforçara tanto para evitar que eu soubesse daquela história se nem conhecia a tal garota. Depois de refletir por um instante, cheguei à conclusão de que não quisera me assustar, assim como fizera com suas finanças. Não gostei daquilo. Sua vontade de me proteger era bacana e tal, mas o fato de esconder coisas de mim me deixou em pânico. Não era esse tipo de casamento que eu pretendia ter. Honestidade sempre viria em primeiro lugar. Era assim que eu sempre agira com ele. Não posso me demorar, disse o Dr. Almeida, removendo o último ponto. Preciso ir à casa do Sr. Albuquerque antes do jantar. Que horas são? Ian retirou o relógio que eu lhe dera do bolso da calça e checou as horas. Ao ver o relógio, algo desagradável ferroou meu cérebro, cravando suas garras ali e querendo emergir. Mas eu logo trancafiei o pensamento no fundo da mente, de onde eu esperava que ele jamais saísse. Capítulo 21. Ian acompanhou o médico até a porta e não voltou para o quarto. Porém, alguns segundos depois, Madalena me chamou, avisando que ele estava no escritório com o tal Sr. Domingos e que desejava que eu me juntasse a eles. Passei as mãos nos cabelos, tentando deixá-los quase decentes, e fui procurá-los. Eu não tinha a menor ideia de quem era aquele homem e fiquei um pouco triste por Ian não ter ido me procurar pessoalmente. Parecia que a briga das calças ainda o incomodava. No entanto, encarei seu convite como um pedido de trégua, respirei fundo e bati à porta do escritório. Ian atendeu quase que no mesmo instante. Oi? Você queria me ver? Perguntei. Definitivamente. Estávamos aguardando sua presença para darmos início à reunião. Ele me pegou pela mão e me levou para dentro. Sofia, esse é o Sr. Domingos Pereira. O homem de cabelos ralos e com um aspecto de que acabara de se empanturrar e necessitava de uma soneca, se levantou e fez uma mesura. Encantado em conhecê-la, Sra. Clark. Eu também. Eu me virei para Ian e sussurrei. O que é que tá pegando? Ele me conduziu gentilmente até o sofá de couro negro, se por pura cortesia ou apenas para ter uma desculpa para me tocar, eu não sabia. Creio que nada. Mesmo com aquela sombra anuviando seu olhar, uma faísca de diversão reluziu em seus olhos. Olhei para o homem no centro do ambiente, depois para o meu marido. E você precisa de mim para não fazer nada? Dessa vez ele sorriu, ainda que um sorriso cauteloso. O Sr. Domingos é mestre de obras. Nós temos nos falado há algumas semanas, ele cuidará do projeto do seu banheiro. Eu abri a boca, mas tudo que saiu foram engasgos surpresos e incoerentes. Ian riu. Pensou mesmo que eu não cumpriria minha parte no acordo? Bom, pensei, para falar a verdade, respondi assim que consegui recuperar a fala. Não por falta de vontade, me apressei, mas de tecnologia. Vamos descobrir isso agora. Ian me ajudou a sentar, atravessou o cômodo, contornou a mesa e se acomodou na cadeira de espaldar alto. Então, Sr. Domingos, como expliquei ainda agora, minha esposa teve uma ideia modernista. Quero que preste muita atenção aos detalhes e, se possível, atenda aos desejos dela. Farei o melhor que puder, Sr. Clark. Basta que o senhor me diga o que deseja. Não, o senhor não entendeu. O projeto não é meu, mas dela. Sofia estará à frente de tudo. Eu pisquei sem entender. Domingos fez o mesmo. Sr. Clark, eu penso que o senhor... O homem balbuciou incomodado. Ian sacudiu a cabeça, interrompendo-o. De maneira nenhuma. Esse é um projeto da Sra. Clark.
Ele me fitou com diversão ao se referir a mim da forma que a todo custo eu evitava, por me sentir uma velha de 678 anos. Estou aqui apenas para tentar traduzir as percepções de minha esposa em um esboço que, creio eu, facilitará a construção do banheiro. Podemos começar, Sofia? Não sei ao certo porque aquilo fez meus olhos pinicarem. Talvez porque usar a casinha fosse um pesadelo constante. Talvez porque eu não precisaria mais pensar em alface. Ou talvez fosse por Ian ter me deixado no comando, confiando em mim. Seu gesto era tão significativo quanto romântico. Olhei para ele, para as duas íris negras profundas que me analisavam com expectativa. Imagine um... Clareei a garganta. Imagine um vaso de flor. Não muito baixo, nem muito largo. Comecei a descrever uma privada da melhor maneira possível, mas meus pensamentos estavam voltados para o homem alto e atraente debruçado sobre a mesa, com um toco de grafite nas mãos, rabiscando o papel com precisão. Ian estava se esforçando para me entender. Eu só tinha que fazer o mesmo por ele. Me empenhar mais e enfiar na cabeça de uma vez por todas que aquele agora era o meu tempo e que as mulheres não usavam calças nem trabalhavam. Ian não criara as regras, apenas as seguia, e vez ou outra as quebrava, somente para me agradar, como naquele instante. Quando terminei o relato, Ian se endireitou e me mostrou o desenho. Parecido com isso? Perguntou. Fiz uma careta, o pote grande e gordo que ele ilustrara estava longe de parecer uma privada, mas não era culpa de Ian. Eles se empenharam um bocado para recriar algo que só existia na minha cabeça, e no século XXI. Mas minhas explicações foram tão confusas quanto seus desenhos demonstravam. Quase, falei devagar. Agora imagine um trono misturado com isso aí. Ele coçou a cabeça, franzindo a testa, mas assentiu uma vez. Tem certeza que sabe do que está falando, Sra. Clark? Seu Domingos me encarou como se eu fosse doida. Não fui muito com a cara dele, mas podia mudar de opinião caso ele construísse meu banheiro logo. Sei sim, pode acreditar. Lancei-lhe um olhar cortante. E sim, funciona. Eu já usei antes. Curioso, comentou o homem nada convencido. Talvez se a senhora me dissesse onde viu um desses. Fica muito longe daqui, Sr. Domingos. Ian se apressou em dizer, sem erguer o olhar de seu novo esboço. A viagem é impraticável, acredite. Eu me soltei na poltrona, perto da janela. A saia do vestido verde se inflou ao meu redor e aos poucos foi esvaziando como um balão. Claro que eu sabia das dificuldades de se construir um banheiro no século XIX, mas não desistiria nunca da ideia. A casinha era meu purgatório, e por mais que eu adiasse, a natureza agia e eu era obrigada a entrar lá, gostasse disso ou não. E agora, esperançoso Ian ergueu o papel. Eu arregalei os olhos. Isso tá quase lá! Saltei da poltrona eufórica. Só precisa tirar o encosto e os braços. E adicionar uma tampa. E bolar um jeito de fazer a parte hidráulica funcionar. E tá feito! Ian mostrou o esboço para o seu Domingos, com um sorriso satisfeito no rosto. O sujeito analisou o papel por um bom tempo, girando-o várias vezes. Aquele V que lhe surgiu entre as sobrancelhas não foi muito animador. O que a senhora quis dizer com hidráulica? Perguntou por fim. Canos, captação de água e essas coisas. Não precisa ser nada muito high-tech. Uma torneira simples e descarga já servem. High-tech, ele repetiu, olhando de esguelha para Ian. Ah, pelo amor de Deus. Faça o que tiver de fazer, Sr. Domingos. Assim que conseguir dar andamento ao projeto, volte aqui. Minha esposa o ajudará com isso. E havia autoridade em sua voz agora. Bem, preciso estudar isso, tentar entendê-lo melhor. Mas farei o melhor que puder para atender às exigências de sua esposa, Sr. Clark. Gostaria de levar esta gravura e mostrá-la a um amigo arquiteto. Talvez juntos possamos criar o que sua esposa deseja. Fico muito agradecido. Ian meneou a cabeça. Não se preocupe com as despesas, apenas construa o que minha esposa deseja. Ei, peraí, também não é assim. Me apressei, ainda mais depois de ter descoberto os problemas financeiros que atormentavam Ian. O senhor deve apresentar um orçamento e aí a gente analisa se vai ser viável. Domingos se espantou e olhou para Ian. Meu marido apenas sustentou o olhar sério, deixando claro que a decisão era minha. Bem, está certo. Examinarei o caso com a máxima urgência. Boa tarde, Sr. Clark. Sra. Clark.
Com uma mesura, ele deixou o escritório. Ian contornou a mesa e foi até a porta para fechá-la. Ainda estávamos meio sem jeito por conta da discussão e eu não sabia ao certo a quem cabia dar o primeiro passo. Poderia ter sido pior, Ian comentou. Não sei não. Esse Domingos é pouco aberto a novas tecnologias. Isso porque elas não existem ainda. Ele atravessou o cômodo. Detalhes. Tentei brincar, então o encarei. Obrigada, Ian. Significa muito para mim. Eu sei. Ele exalou com força. Droga, quando aquela tensão iria embora? Virei-me para a janela. Minha saia esbarrou de leve na tela sobre o cavalete. Eu a amparei, depois corri os dedos pelo tecido branco, sentindo sua textura. Pretende pintar? Ele quis saber. Peguei uma bisnaga de tinta e a bati de leve na palma da mão. Talvez. Eu o observei por sobre o ombro. Nunca tentei, mas, sabe, suspeito de que sou um espetáculo como artista. Minha tentativa de quebrar o gelo que nos distanciava funcionou. É mesmo? E o que pretende retratar? Ele se aproximou, se esforçando para não sorrir. Então abriu uma caixa de madeira e começou a ajeitar os pincéis sobre o aparador estreito, ao lado do cavalete. Não sei. O que você indicaria? Como você não tem muita prática, sugiro que comece com algo simples, de traços fáceis e poucos detalhes. Que tal? Aquele troço ali, apontei para um toco de madeira com um puxador curto, lembrava o casco de um navio, sobre a mesa. Um mata-borrão. Excelente escolha. Ele aprovou. Contemplei as bisnagas prateadas, tentando adivinhar a cor das tintas. Não prefere fazer um esboço antes? Ele indicou com a cabeça o toco de grafite que usara pouco antes. Ah, é verdade. Peguei o pequeno lápis e observei o mata-borrão. Comecei a rabiscar, mas, mesmo parecendo ser uma peça fácil de desenhar, não era. No entanto, fiz o melhor que pude. Pronto! Exclamei e franzi a testa. Meu mata-borrão parecia um nariz e um sorriso de palhaço. Ian deu um passo para trás para analisar o rascunho como se fosse um profissional. E no caso era mesmo. A visão do artista é algo que sempre me fascina, comentou observando meus rabiscos. Pude notar que ele fazia um grande esforço para não rir. Eu abri um dos tubos de tinta vermelha, constatei então, mas me detive, sem saber bem o que fazer a seguir. Ian percebeu e se adiantou. Permita-me auxiliá-la, ofereceu pegando a bisnaga. Ele retirou o casaco e a gravata e o jogou sobre a mesa. Então desabotoou os primeiros botões e começou a enrolar as mangas da camisa branca e imaculada. Eu te ajudo, ofereci. Uma desculpa para me aproximar. O sorriso que surgiu em seus lábios e iluminou seus olhos fez tudo sacudir dentro de mim. Ian espalhou várias minhocas de tintas coloridas sobre a caixa de madeira. Talvez prefira começar com este. Ele me entregou um pincel gordo de cerdas duras. Beleza. Contemplei as minhocas coloridas e escolhi uma delas, a marrom, já que o mata-borrão era bem escuro. Estiquei o braço e minha mão tremeu de leve, de modo que meu traço serpenteou pelos limites do crayon. Tentei limpar o borrão com o dedo, mas ficou ainda pior. Peguei um pouco de tinta branca esperando que funcionasse como um corretivo, mas ainda havia tinta marrom nas cerdas do pincel e a mistura acabou resultando em cor de coisa estragada. Percebendo minha dificuldade em me manter dentro do traçado, Ian chegou mais perto, se posicionando meio de lado, meio atrás de mim, e segurou a minha mão, guiando-a como se eu fosse uma criança aprendendo a rabiscar as primeiras letras. Com a ajuda de seus dedos experientes, os meus se moveram sobre a tela com uma facilidade impressionante. Ian continuou me ajudando, mas depois de um tempo percebi que minha mão era um mero enfeite. Ele estava pirando e eu não conseguia tirar os olhos do pincel. Havia tempos que eu desejava vê-lo pintar, mas desde que eu voltara, ele tinha se dedicado muito pouco à sua arte. Seus dedos longos encobrindo os meus eram delicados nos movimentos, porém operavam com uma precisão quase cirúrgica. As linhas surgiam e me fascinavam. Era incrível ver o desenho ganhando vida sob seu toque. Muito parecido com o que acontecia comigo, para falar a verdade. O pincel escorregou na linha uma vez, deixando um borrão esquisito e nem foi culpa minha. Outra mancha surgiu a seguir. Olhei para Ian e então entendi por que aquilo estava acontecendo. Sua atenção estava em minha boca. Com problemas para se concentrar, Sr. Clark? Brinquei.
A resposta de Ian foi me estreitar contra seu corpo, moldando seus contornos rijos às minhas curvas, abaixar a cabeça e me arrebatar com um beijo. Ergui o braço para enlaçar seu pescoço, mas acabei esbarrando o cotovelo em alguma coisa. O cavalete balançou e a tela sobre ele oscilou, pendendo para o lado e só não caiu porque o aparador impediu. A caixa de pincéis, aquela que tinha minhocas de tinta na tampa, não teve tanta sorte. Antes que eu pudesse apanhá-la, ela despencou com as minhocas para baixo, direto no tapete, que eu podia jurar que custava uma grana, aterrissando com um glosh. Ai, droga! Soltei Ian e me agachei rapidamente para pegar a caixa, mas ele foi mais rápido. Merda! Resmunguei quando ele ergueu a peça e eu vi o estrago. Esfreguei as mãos na meleca bem no centro do tapete, tentando limpá-lo, mas só fiz mais sujeira. A Madalena vai me matar! Não se preocupe com isso, é apenas um tapete, Sofia. Certo, não me preocupar. Claro. Às vezes eu desconfiava de que Ian não conhecia a Madalena tão bem assim. Sobretudo quando o assunto era destruir a mobília. Com as mãos sujas de tinta, minha primeira reação teria sido esfregá-las no vestido, mas pensei melhor e acabei limpando-as na tela inacabada. A bagunça em meus dedos se misturou ao suposto mata-borrão, criando padrões esquisitos e nada bonitos. Ótimo, detonei a tela também. Como já estava perdida, continuei tentando limpar o tapete e friccionando os dedos por toda a tela em um ritmo frenético. Talvez se a gente colocar o sofá aqui, a Madalena nem perceba, sugeri esperançosa. No meio do escritório, ele arqueou uma sobrancelha. Ué? O que tem? O sofá é seu, você coloca onde quiser. Sofia, pare com isso, ele ordenou gentilmente. Não dá, vai secar. Eu já estava prestes a me ajoelhar outra vez quando ele me deteve, segurando minhas mãos sujas com seus dedos firmes. Bom, não tão firmes assim, já que a tinta funcionava como lubrificante. Ian esperou até meu olhar se fixar ao dele. Sofia, a quem este tapete pertence? É seu, mas a Madalena... Resposta errada. Ele me interrompeu, sacudindo a cabeça. Esta casa, a mobília, o homem à sua frente... A quem tudo isso pertence? Percebi aonde ele queria chegar com aquilo. Não é bem assim, Ian. Responda a minha pergunta, exigiu o paciente. Suspirei vencida. Acho que você quer que eu diga a mim. Tudo isso é seu, ele disse com veemência, deslizando os dedos escorregadios pelo meu braço até entrelaçá-los aos meus. Se quiser jogar tinta no tapete, nas paredes, em mim, você pode. Pode fazer o que quiser. Inclusive colocar o sofá aqui? Insisti. Se é o que deseja, garantiu, olhando para nossas mãos unidas numa bagunça de branco, verde, amarelo, vermelho e marrom. Sei que a situação ainda é recente, mas precisa se habituar à ideia de que essa é a sua nova vida. Você é a senhora desta casa. Mas tentei retrucar, porém ele me impediu, alojando nossas mãos em seu peito e me puxando mais para perto. Nada de mais. Ela é sua, Sofia, assim como tudo que está sob esse teto. Foi assim desde que entrou aqui pela primeira vez. Tudo esperava para ser reclamado por você. Inclusive eu. Ele se inclinou. As pupilas negras, como uma noite sem luar, faiscavam reflexos prateados. Inclinei o rosto para recebê-lo e quando nossas bocas se encontraram, foi como se as entranhas da terra explodissem. Odeio brigar com você, ele murmurou com os lábios colados aos meus. Minha pele inteira se eriçou. Detesto não poder dar tudo de que você precisa. Eu recuei, apenas o suficiente para poder encará-lo. Você é tudo que eu desejo, Ian. Eu também odeio brigar com você. Mas acho que você tem razão. Tenho dificuldade em compreender o jeito de pensar deste século. Não é isso. Eu me descontrolei. Ando um tanto tenso. Creio que poderia ter exposto meu ponto de vista de maneira menos eloquente. Mas entenda, meu amor, eu quero lhe dar o mundo. No entanto, ele exalou, pesadamente. No entanto, agora não posso arriscar. Não enquanto as notícias são tão... E isso tem me deixado louco, eu não sei no que acreditar. Eu queria... Ele sacudiu a cabeça, esfregando a testa com as costas da mão e sujando-a. Com algum custo forçou um sorriso. Qual era o problema? Não estou fazendo sentido. Creio que brigar com você me deixou um pouco confuso.
Mas ele não parecia nada confuso, parecia preocupado. Analisei sua expressão, tentando entender o que o deixara tão aflito de repente. Do que você está falando? O que está acontecendo? Ele sacudiu a cabeça e um misto de desespero e confusão transformou suas feições. Em vez de me dizer o que tanto o atormentava, Ian me beijou, e o jeito como ele me segurou, a maneira como sua boca dominou a minha, foi assustador. Era como se ele não fosse me ver, nunca mais, como se estivesse prestes a me perder. E isso o destruía. Eu já o vira assim antes, em nossa noite de núpcias, depois do pesadelo. Ian! Tentei interromper o beijo para entender o que estava acontecendo, mas ele não permitiu. Faça amor comigo. Ele sussurrou em meu ouvido em um tom rouco desesperado. A súplica aliada ao calor de seu corpo e ao aroma que exalava de sua pele inflamaram meus sentidos. Todas as minhas células reconheceram aquela fragrância masculina tão peculiar e deram início a um arrepio delicioso que começou nos dedos dos meus pés e atingiu a minha nuca. Deduzi que as células dele também reconheceram meu toque, pois ele gemeu e abaixou a cabeça para alcançar a minha boca. Ian me agarrou pela cintura e me ergueu, tirando meus pés do chão. Então me colocou sobre a mesa e se posicionou entre as minhas coxas. Alguns objetos caíram da mesa ou sobre ela, não sei bem. Eu estava perdida demais nas sensações para me preocupar com qualquer outra coisa. O frenesi que dominava Ian logo o deixou impaciente e não demorou muito para que ele suspendesse minha saia. Sem esperar, mergulhou completamente em mim. Eu senti o desespero que o dominava, consumido não só pelo desejo, mas por algo mais. Um terror puro e absoluto que eu não conseguia entender, mas que parecia alquebrar sua alma. Com as pernas ao redor de seus quadris e enroscando os dedos nos fios sedosos em sua nuca, eu o trouxe ainda mais para perto, ansiando fazê-lo se sentir tão seguro em meus braços quanto eu sempre me sentia nos dele. No entanto, uma pequena parte de mim não deixou de notar que Ian me amava como se fosse a última vez.